Boa tarde, espero que esteja tudo bem com você. Olha, eu estou passando aqui para fazer uma reflexão e deixar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Eu queria falar sobre frustração. E frustração é uma coisa muito chata, mas existe duas coisas que podem mudar o seu tempo ou o seu dia de frustração. E para falar sobre frustração, eu quero falar num texto que está no capítulo de Lucas, no capítulo de número 5, no versículo de número de 1 ao versículo 7. Frustração. A Bíblia vai relatar a história da pesca maravilhosa. Ela vai falar que Jesus estava na praia e havia uma multidão que cercava Jesus. E Jesus teve tempo de olhar para o lado e ver então Pedro lavando as suas redes, o instrumento da frustração. Pedro estava lavando as redes porque havia pescado a noite toda e nada havia apanhado. Então Jesus sentiu compaixão de Pedro, viu a sua frustração e chama Pedro para o seu contexto e pede Pedro para utilizar o seu barco. E Pedro cede o seu barco. Jesus entra no barco e diz: agora afasta um pouquinho. E Pedro afasta o barco. E Jesus então começa a ministrar, começa a falar com o povo, com a multidão. E de repente, quando ele termina de discursar para a multidão, ele vira para Pedro e diz: Pedro, agora afaste ao mar, afasta o barco, vamos entrar em mar aberto. E Jesus então diz a Pedro: vamos. E Jesus leva Pedro ao ambiente da sua frustração. O ambiente da sua frustração era onde ele tinha ficado a noite toda, com a sua experiência, com a sua dedicação, tentando pescar, tentando ser ali o profissional, tentando conquistar o seu peixe, tentando conquistar o seu pão de cada dia, e de repente ele não consegue nada, e Jesus então leva ele de volta ao ambiente da sua frustração. É interessante Jesus levar ele de volta para o mar, de volta com o instrumento que é as redes, e dizer: Pedro, agora você lança a sua rede. E Pedro vira para Jesus e fala assim: ó Senhor, ó mestre, eu pesquei a noite toda e não peguei nada, mas eu vou lançar a rede segundo a sua palavra. Duas coisas interessantes nesse texto. Primeiro, a obediência de Pedro. Não existe nada que possa parar uma pessoa obediente ao Senhor. E toda frustração, ela perde diante da obediência. Toda frustração, ela perde lugar quando nós somos obedientes ao Senhor e obedecemos. Assim como Pedro, ele obedeceu ao Senhor Jesus. E tudo que Jesus mandava Pedro fazer, ele fazia. Uma coisa é obedecer, uma coisa é ouvir, e outra coisa é submeter-se àquilo que está sendo falado. O texto é bem claro. Pedro, ele não hesitou, ele não disse não. Ele ouviu o que Jesus estava dizendo, ele obedeceu, ele submeteu. Quer sair da frustração? Quer sair da noite de frustração? Ouça o Senhor, obedeça-o e submeta-se a Ele. O texto é lindo. No final você vai ver. Pedro teve a pesca maravilhosa. Ele não conseguiu pescar sozinho. Teve que chamar alguém, teve que pedir ajuda, porque Pedro entendeu. Uma noite de frustração só é possível resolver se Jesus entrar no seu barco. Se você ouvir a Jesus, se você obedecê-lo, se você submeter a Ele. Isso é tremendo. No ambiente da sua frustração, Jesus pode fazer um grande milagre. Que Deus abençoe em nome de Jesus.